projeto do Dia das Mães. Vou estar explicando para vocês como está confeccionando a linda lembrancinha que vocês estarão fazendo para a sua mamãe, onde estarão colocando também a foto de vocês. Vamos lá para o nosso vídeo? Para o nosso projeto do Dia das Mães, eu vou estar ensinando para vocês a confeccionar esse lindo porta-retrato para você dar de presente para sua mamãe, para você confeccionar também junto com a sua mamãe. Vamos lá? Então, para fazer o nosso porta-retrato, eu cortei aqui um molde. Nesse formato aqui, vocês podem estar fazendo do formato da preferência de vocês. Podem colocar assim, parecendo as nuvenzinhas onduladinho. Pode colocar quadrado, do jeito que vocês preferirem, fazer bem bonito para a mamãe de vocês. Nesse quadrado aqui, aqui dentro, eu tenho uma medida de 14 por 9. Vocês vão medir aí, pega uma régua bonitinho e medir 14 por 9. Por que esse porta-retrato? Ele é para aquelas fotos, aquelas fotos tradicionais que nós utilizamos no nosso dia a dia. Aquelas fotos que é 15 por 10. Então o formato aqui de dentro tem que ser um pouquinho menor para que a foto ela possa encaixar direitinho. Eu cortei também aqui um quadrado branco, que vai ser a base, do nosso porta-retrato. Nesse quadrado aqui, ele mede 17 por 12. Vocês vão pegar bonitinho uma reguinha de vocês e colocar aqui, 17 por 12. Deixa eu ver aqui. Bateu aqui 17 por 12. Bonitinho. Vamos verificar aqui bonitinho. Aqui, 17 por 12. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar essa cola aqui de silicone líquida. Não sei se vocês estão enxergando. Tá vendo aqui? Deixa eu melhorar aqui. A cola de silicone líquida. Vocês podem estar encontrando essa cola em armarinhos e ela custou para mim R$ 3,20. Esse porta-retrato ele é super econômico. Com R$ 6 vocês podem estar fazendo esse porta-retrato já junto com a foto. Vamos lá. Eu vou estar colando apenas 3 partes do meu porta-retrato, que vai ser essas partes aqui. Ele vai ser deitado. Como ele vai ser deitado, eu vou colar essa parte aqui todinha, essa parte aqui de baixo e a parte de cima. E vou deixar uma abertura para a gente poder colocar a nossa foto. Então eu vou colar aqui e já volto com vocês. Muito bem. Já colei aqui, minhas 3 partes. Já deixei a parte que eu vou colocar a foto solta. Tá vendo aqui? Que a gente precisa de uma abertura, senão não vai ter onde colocar a foto. Colei bonitinho. E agora, o que nós vamos fazer? Lembra daquela parte que eu tirei aqui do quadrado? Então, essa parte, ela vai ser usada para formar uma base. Olha só como é que vai ser essa base. Eu vou pegar esse quadrado e eu vou cortar, nesse formatozinho, 2 quadradinhos. Eu vou cortar 3 partes do quadradinho nessas mesmas direções, como se fosse uma janelinha. Tá vendo aqui, Abri, fechou. E deixo aqui nessa parte sem cortar. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colar apenas essas 2 partes aqui, Tá vendo aqui? Essas 2 partes no fundo do meu porta-retrato, que vai ser o que vai apoiar o meu porta-retrato. Então, eu vou virar aqui o meu porta-retrato, vou passar cola, tá vendo? E vou colar nessa direção aqui, vai ficar mais ou menos assim. Pode colocar bem aqui na parte de baixo, que vai ser a nossa base. Tá vendo? Ele fica dessa maneira aqui, apoiadinho. Eu vou colar aqui e já volto com vocês. Olha só, uma observação muito importante. Essa cola de silicone líquida, ela precisa de um tempinho para que ela possa secar, né? Isso, e colar o EVA. Então a gente espera aí mais ou menos uns 5 minutinhos com a cola aqui para que ela possa secar.
Pronto, já colei aqui bonitinho o fundo do meu porta-retrato. Agora eu vou dar só umas dobradinhas para ficar aberta a janelinha, de modo que a gente possa fazer direitinho o nosso apoio. Ó, dá uma dobradinha aqui. Muito bem. Vai ficar mais ou menos assim. Muito bem. Já coloquei agora o nosso apoio. O que a gente vai fazer? Eu trouxe aqui as opções de decoração, colando dessa seguinte maneira. Vou colocar o meu aspiral em uma banda. Olha só como vai ficar bonitinho. Um nessa banda e o outro aspiral nessa banda aqui. Primeiro eu vou colar o aspiral e a gente volta para ver onde a gente vai colocar as bolinhas. Olha só, tá ficando bonito, hein? O nosso porta-retrato. Olha só como ele tá ficando. Agora nós vamos procurar um lugarzinho bonitinho para colocar aqui as nossas bolinhas. Eu vou estar colocando dessa seguinte maneira. Não tem essas duas partes que ficaram sem? Vou botar uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Lembrando que a decoração é pela conta de vocês. Usem a imaginação de vocês, todo o carinho que vocês têm pela mamãe, não é isso? E façam bem bonitinho. A Pró fez dessa maneira, olha só como é que vai ficar. Eu vou colar as minhas bolinhas e depois aqui, ó, já vai estar finalizado. Tá vendo como é simples? Vamos lá, vou colar aqui e já venho com vocês. Prontinho. Uau! Olha que legal ficou o nosso porta-retrato. Ficou lindo, não é isso? É só vocês ajeitarem aqui a base, abrir direitinho para colocar na estante, para colocar no rack, não é isso? Na penteadeira, na cômoda, que ele fica direitinho. É só vocês apoiarem. Olha Pró novamente. Lembra na nossa disciplina de História que nós estudamos sobre as transformações ocorridas na cidade? Pois é, hoje nós vamos dar aquela revisada para refrescar a nossa memória e, se ainda tiver qualquer dúvida, eliminá-la. Então vamos lá. Urbanização. Quem lembra o que é urbanização? É o crescimento das cidades. Então, quanto mais uma cidade ela vai crescendo na população, crescendo também em moradias, né? Isso, esse processo ele chama urbanização. E nos dias de hoje, a urbanização ela tem se acelerado e muito. E esse processo também ele acontece devido às influências que tem no meio urbano, ou seja, na cidade. E nem sempre as cidades foram tão grandes e desenvolvidas. Olha só, quando nós falamos das primeiras cidades, nós temos que prestar atenção aonde elas foram construídas, não é isso? E como elas se organizavam. As primeiras cidades elas foram construídas às margens de rios, pois a organização delas era baseada em sua maioria pela agricultura, não é isso? E a boa colheita ela dependia da boa irrigação do solo. E por causa disso, a maioria dos habitantes que moravam nela eram voltados para o plantio, a colheita, além de pesca e caça e a criação de animais. Então, a maioria do trabalho era voltado nessas áreas. E as aldeias, que logo depois elas evoluíram para cidades, elas ainda não tinham a definição exata da diferença entre o campo e a cidade. Porque, na verdade, o número de habitantes não é suficiente para definir, de fato, uma cidade. Além disso, o que é preciso a gente observar? É preciso observar também o tipo de atividade que é feita, né, isso, naquele local, a estrutura das moradias e a função política. Então, essas são as características, né, para definir uma cidade. Em quais regiões surgiram as primeiras cidades? Nós já sabemos que elas foram construídas às margens de rios, mas quando nós partimos para aí o contexto histórico, nós podemos observar que, por muito tempo, acreditava-se que as primeiras cidades elas surgiram na região da Mesopotâmia, há 10 mil anos antes de Cristo. Então, por muito tempo, as pessoas, né, elas repassavam essas informações. Entretanto, foram descobertos alguns vestígios arqueológicos de outras cidades da pré-história, como a cidade de Lepeskivir, na Sérvia, há cerca de 8,5 mil a.C. Então aí, ó, os arqueológicos já encontraram outra cidade ainda mais antiga. E além dessas também, foram encontradas cidades na China e na Índia antiga.
Aí as cidades elas foram se desenvolvendo, né? Isso de acordo com o tempo, ela foi sofrendo transformações. No final do século XVIII, as cidades elas passaram a ser vistas como centros de produção industrial. Foram criando cada vez mais fábricas, cada vez mais indústrias, e era essa visão que era repassada da cidade para as pessoas, tendo fábricas também e polos de produção. A presença de fábrica nas cidades influenciou e muito o ritmo de crescimento. Quanto mais indústrias havia numa cidade, mais acelerado era o processo de crescimento. As pessoas elas imaginavam que morando na cidade, a vida delas seria melhor, seria diferente, próxima de outras coisas, não é isso? Vamos lá. Já na metade do século XX, as cidades elas passaram também a ser grandes centros de serviços públicos para as pessoas, e isso acabou atraindo muito mais pessoas para a cidade. O que tinha nas cidades? Tinha bancos, repartições de saúde, educação e comércio, como podemos observar até hoje. E aí essas fábricas, todas essas coisas presentes na cidade, elas causaram uma grande influência. E na maior parte essa influência ela foi causada pela industrialização. Por causa das fábricas no meio urbano e as atividades econômicas girando cada vez mais em torno das indústrias, a cidade ela passou a ter mais visibilidade que o meio rural, possuindo atrativos de uma vida melhor, como eu já falei antes. As pessoas elas acreditavam que na cidade elas teriam uma boa condição de vida, né? Isso, as coisas seriam seriam melhores. Então vamos lá, continuando aqui. A tecnologia ela também ganhou espaço no desenvolvimento das cidades. Ela também influenciou muitas coisas. Vamos lá, a tecnologia ela passou a fazer parte da vida das pessoas, principalmente na cidade. Ela também tem no campo, mas é principalmente focada na cidade. Atualmente a internet ela é o meio de comunicação mais utilizado em todo o mundo, fazendo com que alguns meios antigos de comunicação fiquem escassos, como é o caso da carta e o telégrafo. A tecnologia ela está também presente na agricultura e na produção de alimentos de modo rápido e nos meios de transporte. Então, está vendo aí o que as pessoas elas encontravam na cidade? Todo esse avanço, toda essa tecnologia e todos esses artefatos que chamavam a atenção. Essa foi a nossa revisão de história. Agora vamos para a nossa próxima aula. Beijão! Agora nós vamos revisar matemática, aquele conteúdo da subtração com reserva. Vamos prestar agora muita atenção, vamos relembrar aqui as regrinhas. O menos nós já sabemos que é o sinal da subtração, e subtrair quer dizer o mesmo que tirar e diminuir. E para armar as sentenças, nós devemos obedecer a ordem das unidades, dezenas, centenas e milhar, colocar cada uma embaixo de cada uma, dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade e assim sucessivamente. O número de cima, ele deve ser sempre maior. Quando ele não é maior, o que acontece? Ele recebe uma dezena, que em seguida nós devolvemos um para baixo. Essa é a regra mais importante. Então vamos lá. Como é que nós fazemos a leitura da nossa subtração? Lembrando, quanto falta de um número para chegar a outro número que deve ser maior? Por exemplo, prestem bastante atenção. Eu tenho uma seguinte sentença: 49, o sinal de menos, e o 26. Então, eu vou ler 26 para chegar a 49. Vamos aqui para a nossa continha. Já armei bonitinho, unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Eu tenho 6 para chegar em 9. Lembrando que eu dei aquela diquinha, você já tem 6 na cabeça. Quanto é que falta para chegar em 9? 3. 2 para chegar em 4. Quanto é? 2. Essa é a nossa regrinha. Agora vamos lá, com reserva. Quando o número que está em cima ele é menor, eu preciso aplicar aquela regrinha que eu falei aqui antes. Eu empresto uma dezena a ele e dessa maneira ele se torna maior e eu posso fazer a minha subtração. Mas lembre-se, sempre que eu pego emprestado, eu preciso o quê? Devolver. Então eu irei devolver uma unidade para o próximo número abaixo. Vamos ver aqui esse exemplo. Eu tenho a seguinte sentença: 781, o sinal de menos, 419. Então, aqui 419 para chegar em 781. Vamos armar aqui bonitinho a nossa continha. E nós temos a seguinte questão: 9 para
para chegar em 1. Lembra que eu falei que o número de cima precisa ser maior e ele está sendo menor? Então, vamos aplicar aquela regrinha. Eu vou acrescentar uma dezena ao 1. Então, 1 mais uma dezena vira 11. 9 para chegar em 11, agora eu consigo fazer. Vai ser 2. Eu não emprestei aqui, agora eu vou colocar esse pontinho no próximo de baixo. Eu vou devolver. O 1 que está aqui embaixo, mais 1 que eu estou devolvendo, se torna 2. 2 para chegar em 8, 6. E aqui, se eu não pedir emprestado, eu não preciso devolver. Eu vou fazer normalmente. 4 para chegar em 7 é igual a 3. E o nome dos termos, quem lembra? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Vamos lá novamente para a gente fechar esse entendimento. Eu tenho a seguinte sentença. 320, o sinal de menos, 153. Então, eu tenho 153 para chegar em 320. Quanto é que falta? Eu vou armar a minha continha. 3 para chegar em 0? Não pode, vou acrescentar uma dezena. 3 para chegar em 10. Olha só quanto é? 7. Peguei emprestado, devolvi. 5 mais 1, 6. Para chegar em 2, não pode. 6 para chegar em 12. Olha só quanto é? 6. Pedi emprestado, devolvi. 1 mais 1 que eu devolvi, 2. Para chegar em 3 é igual a 1. Meus pequenos, eu quero deixar um recadinho novamente para vocês. Continuem estudando a tabuada de subtração no livro de matemática de vocês, na página 53. Eu quero vocês craquem nisso, estou morrendo de saudade. Beijos! Aula de ciências. Hoje nós vamos estudar sobre a poluição da água. Vamos lá? Água poluída. O que é água poluída? É aquela água suja, contaminada, imprópria para o nosso consumo. Ela contém agentes patogênicos vivos, como bactérias, vermes, protozoários e até mesmo vírus. E ela não pode ser utilizada, não é isso? Quem vai querer utilizar uma água suja? Olha só, há 3 fontes de contaminação da água, que são eles, os agrotóxicos, os resíduos e a chuva ácida. Vamos entender cada um deles. Primeiro nós vamos estudar sobre o que são agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles são utilizados na agricultura para evitar as pragas. Então, ali são substâncias, é isso, que os fazendeiros, eles lançam sobre suas plantações para que as plantações elas possam prosperar sem a presença de pragas. Só que o que acontece? Esses agrotóxicos, eles acabam penetrando no solo e contaminando as águas subterrâneas que se encontram nos lençóis freáticos. Pois aí, debaixo da terra também tem água. Então, aí já é um meio de contaminação da água. E os resíduos? O que são resíduos? Vocês conhecem muito bem. Os resíduos são os lixos descartados, que são também uma grande fonte de contaminação da água. Então, todo o lixo que é lançado nos rios, nas ruas também, que são levados para as águas através da chuva, são resíduos e são uma grande fonte de contaminação, fazem muito mal à natureza. Especialmente aqueles resíduos industriais e aqueles resíduos domésticos, que nós jogamos dentro da nossa casa, o óleo na pia, que não pode. Olha só, e tanta coisa que a gente joga no esgoto, que coisa feia. E as chuvas ácidas? A chuva ácida é a precipitação de água ácida. Como é que isso acontece? Olha só, a chuva ácida ela acontece porque a água ela é capaz de dissolver várias substâncias, inclusive os gases ácidos que são eliminados na maioria das vezes por indústrias, fazendo com que a água ela se torne corrosiva por causa da acidez. Então aquele vapor de água ele já vai subindo com aqueles gases tóxicos e quando desce em forma de chuva, né, isso se torna corrosiva e aí se torna também uma chuva ácida prejudicial à nossa saúde. Há também um grande número de dejetos que a população descarrega em córregos, rios e mares, provocando a poluição das águas e causando várias doenças. Vamos aqui, entender quais são as doenças que são causadas pela água. Uma delas é a leptospirose. É uma doença causada por uma bactéria quando uma pessoa entra em contato com água contaminada por uma urina de animais infectados. Nós podemos ver também, o mais popular são ratos que moram nos esgotos, não é isso? E essa bactéria ela entra através da pele e a mucosa. Os sintomas dessa doença são febre,
dor de cabeça, dor muscular, principalmente nas panturrilhas, e a falta de apetite e náuseas, que são vômitos, para quem não conhece. Tem também a hepatite A, que é também conhecida como amarelão ou hepatite contagiosa. Ela é uma inflamação que afeta o fígado, que também é causada pelo contato com água contaminada ou por alimentos mal lavados. Os sintomas dessa doença podem ser também febre, perda de apetite, fadiga, escurecimento da urina e coceira. Esquistossomose ou barriga d'água. Essa doença aqui é meio feia. Ela é causada por um verme que ainda está em forma de larva. O que acontece? Ele sai do caramujo e penetra na pele do ser humano. Os sintomas dessa doença são hemorragia intestinal, enfraquecimento e lesões no fígado e no pâncreas. Esses caramujos, eles podem estar naquelas lagoas, é isso, que não tem entrada e saída de água. Fica ali água parada, acumula doenças, acumula vermes, bactérias que causam doenças. E a dengue, olha só, prestem atenção. O mosquito Aedes aegypti, ele é o transmissor da dengue, da febre amarela, da chikungunya e do zika vírus. Esse mosquito, ele deposita seus ovos em uma água parada. Então, quando aquela água está exposta no ambiente, ela está parada, é um alvo desse mosquito. Dentre os sintomas da dengue, nós podemos destacar a dor de cabeça, dores no corpo e febre. E também tem essa doença que é a cólera, que ela é causada por uma bactéria chamada Vibrião da cólera e pode ser transmitida pela ingestão de alimentos e águas contaminadas, pelo embrião. Os sintomas dessa doença são diarreia, vômito e forte desidratação. Que horrível, né? Então é por isso que nós não devemos consumir essas águas contaminadas. E como é que nós devemos evitar a poluição das águas? Vamos lá, eu trouxe aqui algumas dicas pra gente. Não descartar o óleo de cozinha no ralo, guardar o produto em uma garrafa e entregar para uma cooperativa que possa ser transformado em sabão. Vocês sabiam que o óleo de cozinha também faz sabão? Pois é. Jogar lixo sempre em locais adequados e amarrar bem as sacolas antes de pôr na lixeira. Não jogar nenhum tipo de material como sacolinhas plásticas e embalagens em rios, lagos e mares, e também não descartar medicamentos ou outros materiais no vaso sanitário, porque algumas farmácias fazem a coleta de remédios vencidos. Se vocês não sabiam, agora vocês já estão sabendo. Então essa foi a nossa aula aqui de ciências. Vamos agora para o nosso diário. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Vocês vão estar fazendo um resumo no livro de história de vocês, da página 33 até a 41. Façam esse resumo com a letra legível, tirem foto e mandem para mim. Livro de matemática, páginas 54 e 55. Atividade de ciências no caderno. E nós também temos uma ficha do projeto das mães. Olha só, essa ficha ela vem acompanhada de uma pequena aula sobre a confecção de um artefato que você pode estar dando de presente para sua mamãe. É uma lembrancinha, onde vocês vão estar colocando a foto sua e da sua mamãe. Beijos, meus amores. Mamães, papais e alunos, prestem bem atenção no que eu vou falar. Iremos fechar a nossa primeira unidade fazendo 5 provões por uma videoconferência. Será muito interessante. A conferência ela será realizada através do aplicativo Zoom, que você encontra na loja de aplicativos do seu aparelho. Segunda-feira, às 8 horas, iremos estar marcando o nosso encontro. Ainda não é o provão, é a nível de orientação. Eu espero todos vocês lá. Coloquei até aqui no diário, para não esquecerem, a nossa videoconferência segunda-feira às 8 horas. O resumo de história da página 33 a 41. Livro de matemática, páginas 54 e 55. Atividade de ciências no caderno e ficha do projeto das mães. Nós temos aí um projeto bacana, com uma entrevista especial que você estará fazendo com a sua mamãe, através da ficha, e também a confecção de uma linda lembrancinha, onde vocês estarão colocando a foto sua e da sua mamãe. Eu quero ver, viu? Beijão!